Muito bem, chiquíssimos e chiquíssimas, começando aqui na sua telinha mais um Hofcast. Uau. E hoje eu tenho o prazer de estar comigo aqui, ela, Aline, que tem muitas coisas para nos falar, muitas coisas para nos revelar, para nos ajudar nesse momento de transição de vida através do programa Sprint GTV. Então eu tenho entrevistado algumas pessoas aqui que em algum momento da vida teve que fazer uma transição, teve que fazer uma mudança, e mudança para melhor. Isso é bom. Então essas pessoas têm vindo aqui e contado um pouco do relato, né, do que tem acontecido, quais foram as chaves, quais foram os códigos, quais foram todas essas palavras que as pessoas utilizam para de fato fazer uma mudança. Seja muito bem-vinda ao nosso Hofcast e começa contando um pouquinho pra gente, se apresentando pro pessoal de casa que está nos assistindo agora. Quem é você? O que você tem feito da vida? Então, meu nome é Aline Freitas, eu tenho 41 anos e eu amo hoje o meu trabalho. Então, nesses anos, né, todos os anos, eu trabalhei em função de uma prática de enfermagem e depois eu fui para a farmácia, trabalhei no balcão de farmácia, depois a gente foi montando vários negócios, então nós fomos montando a nossa rede de farmácias e foi maravilhoso, inspirador, porque é muito bom você colocar a mão e ver aquilo prosperar, apesar dos desafios, porque ser empresário é desafiador. E em algum momento da minha vida, eu me senti presa ali no comércio. E eu falei, pera, não tinha férias, não tinha nada, né? E tudo que E você já estava prosperando já. Sim, Já estava as com os negócios coisas estabelecidos. muito legais, Vocês sabe? montaram uma rede, uma franquia de farmácias? Na verdade, a gente montou a primeira, e aí a gente viu que não estava dando muito bem, assim, né? A gente ficar o dia inteiro no mesmo local e ainda chegar à noite e ir para casa. Então, depois a gente montou a segunda, então ficava eu em uma e ele em outra, meu esposo. E depois a gente viu que foi fluindo e foi crescendo. Então, a gente começou a montar em outros locais. Então, a gente foi dominando, assim, o interior do Espírito Santo, montando várias lojas. Que bacana. E aí chegou um momento que Chegou um momento que você, faturando, ganhando, isso aí. Eu você estava fala infeliz. assim, você achou algum momento que poderia ser ingratidão? Achei vários momentos, porque eu falei, poxa, tudo que eu queria eu tinha. Eu tinha um bom carro, eu tinha casa, eu tinha uma liberdade financeira, né? Eu achava que eu tinha, na verdade, porque a gente às vezes tem uma visão, né? Como a gente é empresário, a gente acha que, eu posso fazer várias coisas, mas tudo que eu ganhava no comércio, eu via que eu tinha que reinvestir. É como se fosse assim, esse ano eu fiz quanto de lucro, mas o lucro tem que voltar para aquele comércio para você reaplicar, para você fazer reformas. Isso é fato. Então, assim, eu falei, poxa, daqui a pouco eu vou ter trabalhado 20, 30 anos e eu vou ter o quê? Peraí, entende? Foi assim que começou. Foi aí que começou. A te dar um start de que, opa, tem alguma coisa que tem que mudar aqui. Isso aí. Uma pergunta até que eu gostaria de fazer é essa, né? E qual é o momento que a gente percebe que tem alguma, não vou falar ingratidão, mas alguma insatisfação, um incômodo de que, cara, será que é isso mesmo? Qual é o momento que você sentiu isso? É quando eu ia para o trabalho como se eu estivesse indo para a prisão. Eu não sentia alegria, não sentia satisfação. Eu trabalhava porque eu gosto de trabalhar, eu gosto de produzir, eu gosto de me sentir produtiva, mas eu não sentia queimar no meu coração assim, eu não sentia nenhuma pitada de energia, de alegria, uma motivação de falar, uau, hoje eu vou fazer isso. Então, assim, eu amava estar com as pessoas, eu amava fazer algumas coisas que eu fazia e que os balconistas das minhas lojas falavam, por favor, não faça, porque você está tirando nosso cliente. Por quê? As pessoas iam para comprar remédio, então iam para comprar remédio porque eu estou hoje com a minha pressão alta. E eu falava assim, que tal você trocar o sal da sua casa? Que tal você... E eu começava a direcionar, porque eu queria muito que a pessoa realmente tivesse uma cura ali, não precisasse tomar aquele remédio. E aí os balconistas falavam, poxa, Aline, se você puder, não fique no balcão, fica lá atrás. E aí foi nesse momento, sabe, que eu também comecei a perceber, isso não tá de agrado ao meu coração, isso não se conecta com aquilo que eu desejo, com aquilo que eu gosto, porque eu sabia que a cura, ela existe, e ela é uma busca, né, das pessoas, mas elas acham que está no remédio. E quais foram os passos que você, a partir do momento que você começou a sentir isso dentro do coração, qual foi a sua próxima atitude? Para onde você foi? Na verdade, eu fui pro meu marido, né? E aí eu falei com ele, falei assim... Você foi chorar para ele lá. E ele, bem duro, né? Porque ele achava assim, a gente tem que fazer o resto da vida. Porque é o que eu sei fazer, ele falava. E eu abri mão da enfermagem para ir para as farmácias por causa dele, né? Porque eu queria estar com ele, auxiliá-lo. E aí, quando eu falei com ele, ele falou assim, tá, o que você faz hoje nas lojas?
E aí eu falei, eu faço compra para todas as lojas e eu visito todas as lojas toda semana. Então, às vezes eu saio às 4 da manhã e chego às meia-noite. E aí eu falei, e eu estou cansada fisicamente, emocionalmente. Fisicamente nem se fala, né? Porque eu não Uhum. me cuidava, não tinha tempo para mim, então eu estava 40 quilos a mais, eu estava pesando 99 quilos e 600 gramas. Foi o ápice, a última vez que eu me pesei. Então eu acho que eu cheguei a mais que isso. Mas eu também estava insatisfeita no meu casamento, eu não tinha tempo para a família, e aí eu falei, eu vou sair. Já tinha filhos nessa Eu época? tinha um casal, já tinha o meu casal de filhos. E aí eu queria muito ter mais filhos, e eu pensava, como? Para quê? Se são as babás que cuidam, né? E aí eu falei com ele, eu vou sair. Ele falou, daqui quanto tempo? Eu falei, não, amanhã. Opa! É. Não foi nem Aí, aviso indenizado? não, não tinha nem carteira assinada, né? E aí eu falei assim, só que eu vou treinar uma pessoa, eu não quero que o negócio seja prejudicado, eu vou Sim. treinar, mas eu estou te avisando porque eu preciso me cuidar, porque senão vai acabar tudo, não adianta nenhum sucesso financeiro com a família desmoronando, que era isso que estava acontecendo lá em casa também. Uhum. Então eu falei, eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar das crianças, eu preciso cuidar da nossa casa, eu preciso ter tempo para você. E eu estava abrindo uma brecha gigante no nosso casamento também, porque eu ficava muito ausente e a gente teve um problema muito sério no casamento. Então, nisso tudo, eu entendi. Eu falei, poxa, eu não estou sendo quem eu nasci para ser, eu não estou amando a minha posição aqui. E se ele ama, ele faça. Então, foi quando eu recuei. E aí, realmente, entrou uma pessoa, me substituiu com louvor. Foi maravilhoso, que eu ensinei. E foi libertador. Quanto tempo de treinamento? 2 meses. 2 meses de 2 treinamento meses. essa pessoa conseguiu pegar. Isso aí. Ok. E quando... Você podia falar, Aline, ele fez como você? Não. Eu posso te falar que talvez ele faça melhor que eu. Por Já quê? trabalhava já com você Já lá dentro? trabalhava, já era uma pessoa Entendi. da minha Então foi alguém que confiança. subiu de Isso cargo aí. lá. Isso aí. Entendi. E quando você fala assim, e foi libertador, me Ai. conta o dia que você falou assim, não preciso mais pisar o pé lá, o que aconteceu? Foi estranho, né? Parecia que eu tava assim, eu tinha um vazio, né? Porque eu falava, o que que eu vou fazer aqui em casa, né? Eu olhava para as coisas e falava, o que que eu vou fazer? Porque eu não sabia mais o que fazer. E aí eu comecei a fazer algumas coisas que, para mim, antes era algo que não tinha tempo daquilo. Então, eu comecei a levar as crianças no balé, levar no futebol, levar na escola, e eu falava, que legal que é isso, né? E ao mesmo tempo, sabe, eu me sentia assim um pouco presa. Eu não tinha coragem, por exemplo, de gastar com algumas coisas, porque eu falava, eu tenho que ir lá pegar o dinheiro, e eu Uhum. falava, é como se não fosse meu mais, porque eu não estou trabalhando. Então, qualquer coisa que meu marido falasse, eu já ficava assim, meio que, sabe, quase soltando fogos, assim, porque eu falava, qualquer coisa vai ser uma gotinha derramar aqui e vai dar problema. Mas ele falava, isso vem de crenças lá de trás, tudo, porque eu nunca te cobrei nada, eu nunca te falei. Mas, ao mesmo tempo, ele falava, soltava algumas indiretas que eu falava, eu preciso trabalhar. Ele falava, você está infeliz, você precisa trabalhar. E eu pensava, realmente eu preciso, mas em quê? Porque ele falava, você quer voltar para a enfermagem? Eu falava, não quero. Não quero. Então foi libertador porque eu entendi que eu tinha algumas brechas que eu precisava preencher, alguns fragmentos que eu precisava E juntar. quanto tempo demorou até você achar o que você iria fazer? Na verdade, você já ouviu falar assim que o propósito te encontra no movimento? Ó, tem que fazer movimento, né? Isso aí, você tem que estar em Deus só movimento. encontrou gente que estava Isso trabalhando, aí. O né? Não Espírito Santo se encontra move. ninguém parado. Isso aí. Então, o que acontece? Eu comecei a me movimentar no sentido de me cuidar. Então, eu falei, deixa eu aproveitar um período, não sei quanto tempo vai durar, que eu vou poder ficar sem trabalhar, deixa eu me cuidar. Então, eu pedi ajuda, mais uma vez, né, com humildade, virei para o meu esposo, falei, eu preciso de você aqui para tomar conta das crianças à noite. De dia, nós temos quem faça, tem a escola, mas eu vou estudar, eu vou mergulhar. Eu vou estudar de uma forma que eu nunca estudei, para eu entender o que eu posso fazer para eu emagrecer. Porque os profissionais que cuidavam de mim não eram um só, vários que eu passava sempre, falava, ali não tem jeito de emagrecer. Você já passou dos 30, você é alta, você aceita, você tem hipotireoidismo, você engordou muito, sua barriga não vai voltar, você tem diástase. E tudo isso, então eu falava, e aí? Mas eu acreditava que eu ia conseguir, sabe? Eu desejava, assim, era uma coisa que eu desejava, eu falava, vai me fazer feliz, eu preciso emagrecer, não é sobre estética somente, porque eu também era vaidosa. Uhum. Mas é sobre mim, eu preciso me sentir bem. E aí foi quando eu fui estudar, e eu estudei tanto nutrição, 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 que eu falava, tá, mas a conta não fecha. Deus fez o alimento, Certo. Deus fez a comida. Por que eu não posso comer?
Por que eu tenho que ficar com fome? Porque eu já ouvi de uma profissional falando, Aline, mulher magra come pouco. E eu falava, então eu tenho mais fome que todo mundo, porque eu amo comida. E aí todo mundo que eu conversava também amava comida. Eu falava, será que é crente que ama comida? Porque, né, não sei. Cristão, né? Final porque o povo de fala, culto, de isso grupo de aí, vida. isso Vamos aí. comer o Vamos salgadinho, tomar uma comer. Coca-Cola. Aham. E aí foi quando eu, estudando, entendi muitas coisas que não chegaram nem aqui no Brasil ainda. Que realmente o metabolismo desacelera com dietas, que emagrecer não é uma continha, sabe? Sabe, caloria? Contar caloria? Contar caloria. Não tem Ai, Jesus, eu calculadora no conto nosso caloria. corpo. Nosso corpo não tem calculadora. Então, tudo que nós precisávamos, Deus fez antes de nos fazer. Então, Deus fez o alimento, peraí. Só que Deus fez também livre-arbítrio, Deus fez autocontrole, né? Domínio próprio. Então, a gente só tem que aprender a usar, acionar algumas coisas que estão escondidas dentro de nós, que a gente perdeu em algum momento. Por quê? Porque a gente ouve falar, tem que comer de 3 horas, tem que comer menos, déficit calórico. Você começou a estudar sozinha. Sozinha. Porque não foi faculdade que você entrou de Não, nutrição. Você não. começou a buscar Isso aí. digitalmente falando. Na verdade, eu comecei a faculdade de nutrição e não concluí. Certo. Eu falei, cara, não é isso. Não é isso. Porque quando você estuda, você é da área de saúde, você sabe disso. A faculdade, ela traz para nós o quê? Caso clínico. Sim. Doença. E não era aquilo que eu queria mais, sabe? Então, eu falei, eu preciso ir para além de mim e além do que o MEC traz para nós. E aí foi quando eu fiz várias pós-graduações em nutrição, só que quando eu descobri, nesse período de meses, eu descobri a nutrição emocional e comportamental. Eu não sabia que existia isso. Eu não sabia que existiam emoções que nos dominavam, sabe? De crenças, de passado. Fala uma emoção aí que domina. Por exemplo, eu fui entender que eu engordei porque eu sofri um abuso sexual há 5 anos. E era uma forma de me proteger. Então, por mais que eu fizesse, talvez, dieta e comesse alface com tomate, eu não emagreci, porque eu não acreditava que era possível, porque estava na minha mente, tá? É como crença com dinheiro. Ah, dinheiro é sujo, menino, tira a mão do dinheiro. E aí seu filho cresce pensando que dinheiro é sujo, ou seja, eu não posso ter dinheiro, porque senão eu vou me contaminar. Né? Então, assim, com a alimentação é a mesma coisa. Eu tinha certeza que só de respirar eu engordava. E aí meu cérebro dava o comando, E engordava. E engordava. Gente, será que eu tô com esse problema também? Eu tô respirando. Porque o cérebro, ele é o computador e o corpo é a impressora. E aí você pensa, você sente e o corpo reflete. Entendi. E como você... Aí você fez lá a parte nutricional, começou a descobrir isso. E você mudou os alimentos que você estava comendo? Fez um tratamento, foi pro psicólogo, não foi? Sozinha você se resolveu? Como é que foi esse processo? E na verdade, o que eu fiz? Eu parei de tirar. Eu comecei a incluir. Por exemplo, eu tinha pavor, eu tinha medo de comer arroz. Então, eu fazia dieta, passava fome, contava caloria e não emagrecia. E quando eu comecei a estudar, falando, não, mas carboidrato faz bem, é necessário, é um macronutriente essencial. Eu falei, peraí, se é essencial, é essencial. E aí eu fui e coloquei, fiz várias tentativas, colocava o arroz, não conseguia comer, colocava e não conseguia. No dia que eu comi o arroz, eu falei, gente, meu Deus, se eu emagrecer comendo arroz, aí é doideira demais. Aí é o ápice da doideira. Por quê? Porque a gente acha que tem que comer peito de frango, batata doce, alface e tomate. E quando você descobre que o alface desacelera o metabolismo? Aí você fica doido, você fala, não é possível. Então, tudo que eu aprendi a vida inteira tá errado. E realmente foi isso que eu fui descobrindo. Coisas que nos ensinaram que simplesmente está desafiando quem realmente ama nutrição. E aí você começou a emagrecer com o seu processo? Emagreci 40 quilos. 40 quilos. Quanto tempo esses 40 meses. quilos? 6 meses, 40 quilos. E todo mundo achou que eu tinha feito plástica, uma bariátrica. Nada disso. Nada disso. Mas, então, depois você vai deixar aqui o negócio pra gente entender a sua dieta. Sim. Do que você fez pra poder... Come macarrão? Come tudo. O que eu falo? Come tudo e emagrece. Come tudo. O que eu ensino é emagrecer sem dietas. E aí a minha chamada no Instagram é, pra emagrecer tem que comer. E o pessoal fala, não é possível. Não é possível. Porque vai contra. Só que tem que comer. Porque imagina um carro. Imagina o seu carrão na garagem, aquela Ferrari topzera. Amém. E aí sem combustível. Não vai sair da garagem, não vai funcionar. E de repente a gente quer produzir, a gente quer emagrecer, a gente quer ter a melhor performance sem comida. Sem a gente dar o alimento. Sem combustível. Tá. Aí você emagreceu, conseguiu o resultado em 6 meses, 40 quilos. Isso. Até então você estava sem trabalhar, porque você tinha largado lá.
E aí, quando é que começa um novo processo na sua vida? Qual é a felicidade de ver emagrecendo? Me conta isso daí. Então, na verdade, Que, gente, mudou eu tô tudo. tentando perder uns quilinhos já tem tanto tempo. Eu falei isso pra minha esposa Aham. há um tempo atrás. Eu falei, cara, quantos anos tem que a gente viaja pra praia e a gente não consegue fazer uma foto bonita, só de sunga, bacana ali e tal, Aham. né? Sem colocar nenhuma Sempre criança você na tá frente. tampando alguma coisa. Isso, colocando. É segurando as meninas aqui, as Aham. duas. É isso mesmo. Então, assim, qual que é a felicidade de ver essa mudança no corpo, né? Essa parte física. Assim, é algo que eu jamais imaginei. Eu queria emagrecer, eu falava assim, eu quero emagrecer 40, mas se eu emagrecer 20, eu já tô no lucro. A Uhum. sensação era essa, né? E se eu conseguir manter, porque emagrecer até é simples. Você faz uma continha aí, um déficit, faz uma low carb, Tá, emagrece, mas e chega. manter esse negócio? Porque ninguém fica Isso. sem comer pizza, hambúrguer. Não dá pra ficar, né? Não tá numa bolha. Então, assim, quando eu emagreci, eu já fiquei com o pezinho atrás, assim, que eu falava, é real, aconteceu. Tá, mas e agora, manter isso? Como que vai ser, né? Então, eu confesso, no primeiro momento, eu me privei de doces, porque eu falava, e se eu comer e não conseguir ter controle de novo, né? Então, eu fiquei, assim, quase igual um alcoólatra. Uhum. E depois, não, depois eu fui entendendo que realmente essa liberdade, ela é para ser usada. E a gente precisa usá-la para a gente entender que a gente tem domínio. Então, mas eu ia falar de novo, é libertador, mas é transformador. Porque Transformador. mudou meu casamento, né? Mudou meu relacionamento comigo. Então, primeiro, eu mudei. Sim. E aí foi A mudando. mudança começou em você. Então, muda tudo. Muda o guarda-roupa, Ó. muda a postura, né? E o maridão nessa, quando vê assim, a esposa emagrecendo Então, e ficando cada vez mais bonita, mais empoderada. eles ficam assim, no primeiro momento eles ficam meio que com ciúmes, Sim. né? Porque fala, e agora? Emagreceu pra quem, né? Porque não se cuidava e era casada comigo já, por que agora O que resolveu? aconteceu? Mas ao mesmo tempo, a gente traz essa questão, né, de saúde, de ter autoestima, e aí mudou a minha vida e mudou a vida dos meus filhos, mudou a vida dele, porque eu emagreci, a vida dele inteira foi tentando emagrecer. E aí eu ensinei ele, o meu primeiro aluno foi ele. Ele falou, faz comigo o que você fez, porque antes eu não acreditava, agora eu quero. Ele emagreceu, acabou, nunca mais Quantos quilos ele engordou. perdeu? 30. 30? Gente do céu, a cama dos 6 agradece, deixou 70 quilos pra lá, Deus. ué. E cabe as crianças agora, Agora né? cabe Porque quando todo eles mundo. vêm, de vez em quando tá lá, cabe todo mundo. E aí você descobriu um método, então, Isso ué. aí. E na verdade eu não sabia que eu tinha descoberto um método ainda. Então eu comecei a continuar estudando, porque eu estava amando e eu entendi que isso ia valer para minha vida, para os meus filhos. Então eu estava focada na minha casa. Ai, vai ajudar muito todo mundo aqui em casa, os parentes, quem quiser. E de repente eu me vi fazendo isso com as pessoas da igreja. Elas vinham, Aline, o que eu faço? Estou precisando disso, disso, disso. E como eu sempre amei muito, estudava muito dentro da farmácia também, eu sabia muito sobre medicamentos, sobre muita coisa, eles vinham com os filhos e aí eu já falava, ó, seu filho vai continuar tomando esse antibiótico se você não resolver isso aqui. Vamos ajustar a alimentação dele, vamos colocar um própolis, um limão aqui, pronto, você não vai dar mais isso. E aí as pessoas, funciona. Falei, peraí, o que é isso? Aí uma moça, que foi minha primeira aluna também, que foi, eu brinco que foi meu presente, porque Deus me presenteou com a vida dela, porque ela nunca tinha conseguido emagrecer, e comigo ela falou, eu emagreci mais rápido do que eu jamais imaginei, e eu estou me amando. E aí virou a chave. Eu falei, é isso, porque eu fazia de graça. Então quando a gente descobre o que a gente ama fazer, é isso. É aquele negócio que você fala assim, eu faço de graça todo dia. Eu gosto Então, tanto que esse negócio pra mim é tão prazeroso. Isso aí. Se eu amo fazer isso, por que não cobrar? Porque eu sei que funciona. Olha, então nesse momento você passou agora a criar um negócio novo. Isso aí. E criou, no caso, qual que é o nome do negócio? Na verdade, esse nome foi Mente Magra, Corpo Magro, que foi uma mentoria, né, que eu desenvolvi, que eu acompanhava elas durante 2 meses, a gente com aulas e tudo, e hoje não, hoje eu tenho uma esteira de produtos, né, hoje essa semana vai começar, dia 29, o desafio Seca a Barriga, então são 4 dias de desafio. Serve pra mim? Serve sim, e aí nós vamos fazer juntos ali, depois a gente vai fazer um detox para desinflamar o corpo, então nisso tudo é aquilo que a gente estava conversando, não pode parar, eu entendi que eu vou ter que estudar o resto da minha vida se eu quiser ser melhor a cada dia. E eu amo. Então, assim, eu amo o que eu faço. Então você começou agora um novo negócio com essas alunas. Como é que foi, assim, a primeira aluna, quando você identificou que, nossa, isso é um negócio? Tá passando um helicóptero aí.
Eu acho que é meu piloto chegando. Isso aí. Me leva. Mas aí quando você identificou que era um negócio, como é que você fomentou isso para começar? Assim, nossa, eu faço isso, eu gosto disso. Porque a gente está falando para o pessoal aqui de casa que às vezes trabalha numa profissão como cirurgião dentista, mas ele faz alguma outra coisa que ele adora, Sim. né? E às vezes ele poderia transformar isso num negócio. Como é que você foi para criar isso daí? Na verdade, quando eu criei a primeira turma, né, eu chamei alunas, eu fiz de graça. Eu falei, deixa eu testar agora com muita gente, com volume. E aí, quantas pessoas? Mais ou menos Tinha esse 10 volume? pessoas. 10 de pessoas. repente, elas indicaram e nós estávamos 60 mulheres. Nu! E aí eu falei, vamos testar, né? Eu pensando, vamos testar aqui. Para ver se funciona. E vamos ver em grande escala como é também atender várias, porque até então a gente atende é desafiador, Sim. mas é simples. Você tá com um ali, você vai direcionando, faz isso, faz aquilo, e vários. Então, assim, porque eu queria escalar também, já começar escalando, porque eu sabia que eu queria mais. E aí, quando eu chamei essas mulheres de forma gratuita, todas engajaram, todas tiveram resultado. Eu falei, uau. Falei, todas obrigada. tiveram resultado? Todas tiveram resultado. Semelhante todas ao que você teve? Quantos quilos elas Quantos queriam. queriam? Então, elas em quanto emagreceram tempo? de 10, foram 2 meses. 2 meses o 2 projeto meses. e elas emagreceram. Isso aí. Gente do céu. Tá explicado. A gente vai entrar numa outra parte da conversa, que é esse crescimento exponencial, né? De como você conseguiu entrar no digital, como é que você foi fomentando isso, porque um dos intuitos aqui do Sprint GTV é ensinar o profissional que está querendo fazer essa mudança a se posicionar digitalmente, porque a gente entende hoje que o mercado tem essa tendência do digital e que não dá mais ré, né? A gente sabe disso. E as pessoas que às vezes são assalariadas, carteira assinada, elas vão ter que empresariar devido ao avanço tecnológico que a gente tem tido. Sim. Elas vão ter que se virar, elas vão ter que criar uma renda extra, elas vão ter que se movimentar. Não é uma escolha. Então o Sprint GTV é para ajudar essas pessoas a empresarizar também através de um bom posicionamento digital. E eu acho que eu tô com uma pessoa aqui fantástica em relação a isso, porque eu recebi o print dela, falando, você vai conversar com essa pessoa. E aí, de repente, em menos de um dia, a mulher já cresceu, eu já falei, não, como é que ela faz isso aí? Então, vamos lá. Aí você criou o seu produto digital, que o nome é, só me lembra aqui novamente. Mente Magra, Corpo Magro. Mente Magra, Corpo Magro. Continua esse nome ou só para um produto? É um produto. Um produto dos vários que você tem. Foi a última turma agora, né? Porque agora nós estamos indo para novos projetos. E aí, como eu não estou tendo mais esse tempo de ficar 2 meses acompanhando, dia sim, dia não, e o dia que não é a aula, online no WhatsApp. Então eu ficava meio que presa 2 meses sem conseguir fazer muita coisa. Ah, você dá aula todos os dias para elas? Eu dava aula todos os dias para elas. E elas, assim, saem... Quanto tempo de aula por dia? 1 hora. 1 hora de aula, todos os dias? Não, dia sim, dia não. Ah, dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Ué, mas e aí você fez por 2 meses, dia sim, dia não, fazendo a aula ali. E quando entra homem, muda a aula? Não. Os homens, é muito engraçado, porque antes a minha comunicação era toda para as mulheres, né? Então era irmã, e de repente eu vejo um homem lá, um personal trainer, e falei, o que esse infiltrado está fazendo aqui, né? E aí o que esse lobo está fazendo aqui? O que esse homem está fazendo aqui? Fui entender. E ele falou assim, eu preciso vender meu corpo. Eu malho todos os dias e eu não consigo emagrecer, então eu preciso vender meu corpo. E eu estou me abrindo aqui para você porque eu já tentei de tudo. Ele já tinha passado por injeções, né, de várias tentativas frustradas de emagrecer, vários profissionais. Ele falou, nunca consegui. O último foi HCG. Entendi. E aí ele Mas a aula que você dá, então, serve tanto para o homem quanto para a mulher. Para ele. E ele ficou com um tanquinho trincado em 15 dias. Sério? Em 15 dias? Em 15 dias. Jesus ele trincou amado. o abdômen. Porque a gente trabalha com estratégia. Existem combinações de alimentos que eles aceleram o metabolismo. Existem combinações de alimentos que fazem a gente eliminar aquela gordura branca. Você pode soltar um spoilerzinho, assim, uma coisa rápida do que seria essa aula? Só um trailer, um teaserzinho. O que seria essa aula? Por exemplo, se você pegar água morna, você tem que fazer. Eu falo, não precisa acreditar em mim, não. Faz, porque o resultado vem. Você tá indo comer pizza hoje, daqui a pouco, ou hambúrguer, ou uma massa. Certo. Então, é um carboidrato, ok? Bem substância de carboidrato, porque a base é carboidrato. Então, o que você faz para diminuir o pico de insulina lá? Meia hora antes, você coloca uma colher de sopa de vinagre de maçã com água morna e vai para sua pizza. Ela vai ter 60% a menos de caloria, ok?
Você pega um arroz, faz um arrozinho lá, fez o arroz no seu Sim. fogão, bota ele na geladeira 12 horas. Nessas 12 horas ele vai criar amido resistente, ele engorda 5 vezes menos. Ah, não acredito. Então Então são comer aquele arrozinho que já estratégias. sai do fogão, É, não. Tem que botar na geladeira isso primeiro. aí. Você comprou a uva no supermercado. Mas e se eu esquentar ele de novo pra poder comer? Não tem, pode esquentar, já criou o amido. Já criou o amido. E aí esse amido ele passa por todo o trato, Gente, né? nunca me contaram isso. O que mais? Chega lá no intestino e alimenta as bactérias que mantêm a gente magro. Entende? Aumenta a nossa imunidade. A uva, vai lá, comprou sua uva no mercado, o ideal é a gente levar a uva pro freezer. Lavou, né, higienizou, leva pro freezer, porque ali também vai criar amido. Então essa uva vai engordar 5 vezes menos. Isso é extraordinário, porque você vai aprendendo coisas que você vai fazendo, aí você tem como tornar a bebida alcoólica menos tóxica, né? Você tem estratégias para você comer o seu sushi sem peso. Ai, meu Deus do céu. E ontem eu tava no rodízio de sushi. Me fala do sushi. Essa do sushi você tem que falar. O sushi é só você colocar no shoyu. Vai lá, espreme um limão no shoyu. Por quê? Porque o shoyu, ele tem muito molho, né? Mas ele tem glutamato monossódico. Então, inflama muito o nosso corpo. Sim. Então, quando a gente ajuda o corpo a desinflamar, a gente já tá... Eu falo, muito ajuda que não atrapalha. Agora, se você ainda não atrapalha e ainda ajuda... Você tem estratégias, né, que vão acelerar o metabolismo. Quanto de limão? Meio limão? Meio limão tá ótimo. Aí eu esprema ali no shoyu. Isso aí. Consigo já ter um resultado. Isso aí. Já vai ajudando, né, o corpo. Porque à medida que você está inflamando, você já está desinflamando. E a questão do exercício físico? Como é que você trabalha com os seus alunos? Ou não precisa? O seu negócio é tão fantástico que não precisa nem de exercício físico. O que acontece? Eu emagreci 40 quilos sem exercício. Mas eu não falo para não fazer. Eu não gosto nem de falar que eu não fiz. Por quê? Eu estava focada em estudar. Eu já entrego para você mastigado, então você não tem que estudar, você tem que fazer. Então é mais fácil para você, então faça exercício porque vai acelerar o processo, né, de emagrecimento, vai diminuir sua ansiedade, porque tem muita gente que come por ansiedade, porque ansiedade é o mal do século, né? O Brasil já é o país mais ansioso do mundo. Então o exercício é o melhor ansiolítico que existe. Então tá nervosa, ansiosa, vai dar uma caminhada. Então faça exercício, porque a gente vai envelhecer sem ficar velho. Né, exercício garante isso. Eu falo, antigamente eu pensava assim, é coisa de gente que não tem o que fazer, ou que talvez tenha tempo sobrando. Hoje eu entendi, é uma necessidade. Se você não fizer agora, lá na frente a conta chega. Então tem que fazer. Entendi. Gente, é maravilhoso. E aí você vai levando esses 2 meses, dando essa aula. Hoje, quem compra, porque esse produto hoje é online, certo? É, todo online. Todo online. E você ainda, mesmo com as turmas de agora, você entra ainda para dar aula, ou já está todo gravado o curso? Hoje, por exemplo, a gente vai começar dia 29 o desafio Seca a Barriga. Serão todas aulas gravadas. Tô dentro, hein, Brasil? Tem que tirar foto antes e depois? Tem. Gente do céu, só quero ver mas isso. Mas eu não uso a imagem sem consentimento. E aí, eu vou dar 2 aulas ao vivo, que eu entro, tiro dúvidas, que são as aulas esperadas. Então, eles fazem tudo, né? Eu acompanho ali no grupo de WhatsApp, eu vejo como está o movimento, mas eu vou dar 2 aulas ao vivo, onde ali eu tiro a maior parte, porque não tem dúvida sobre o método, tem dúvida da cabeça, de coisas que eles querem, e aí eu entro ali para tirar dúvida. E se o camarada que está fazendo o curso é um pouco ansioso e quer fazer tudo de uma vez, não, mesmo assim funciona ou não? Funciona, só que tem o dia, né? Tem o dia, então eu coloco dia 1, o que você vai fazer? Dia 2, entendeu? Então, para você dar tempo pro seu corpo trazer o resultado. E serão 2 meses esse aí da barriga? Não, esse aí são 29 dias. 15 dias de detox e 14 dias de seca pra a barriga. Pra secar a barriga. Eita, que só quero ver. Você quer ver? Uma última aluna contou hoje de manhã. Em 15 dias, 12 quilos. É maravilhoso. 15 dias, 12 quilos? Não, gente. Você tá. Olha, e eu tô com tanto problema, depois a gente corta a câmera. Ó, o pessoal lá na produção, todo mundo querendo. Mas que eu tenho, né? Gordura no fígado, tem não sei o que, ferritina lá em cima, ferritina. E ferritina enferruja, né? Não ferritina pode, enferruja. Nem baixo, nem, como é que resolve ferritina? Tem jeito pra ela? Na sua claro metodologia resolve, claro não? Claro que tem. Tem jeito pra tudo. Eu falo, o que nós precisamos entender é que às vezes a gente não tem o conhecimento necessário. Então, por exemplo, se eu quero aumentar o ferro, eu vou lá e consumo mais vitamina C, né? Então, para absorção. Então, o que eu faço agora no contrário disso? O contrário. Então, eu evito comer coisas que tenham ferro, eu evito por um período, para que a ferritina baixa. Mas eu tenho que saber o que tem ferro.
que aumenta a absorção de ferro? Tudo isso eu ensino. Entendi. Ótimo, maravilhoso. Já estou cadastrado, já. Muito bom. Cadê o Pix? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Cadê o QR Code? Vou deixar já aqui na tela para vocês. Cara, que bacana. Maravilhado. Se funcionar comigo, então, eu sou bom de propaganda, hein? Mas vamos voltar aqui numa coisinha importante para quem está nos assistindo, porque às vezes a gente ainda não conseguiu dar aquela ajuda para o pessoal que está tentando mudar e não conseguiu. Então, assim, quais os sentimentos, se você não tivesse feito a sua mudança, como é que você estaria hoje? Você já conseguiu imaginar isso? Existem coisas que a gente nem pensa, né? Porque eu não consigo imaginar a minha vida como seria. Eu sei que, por exemplo, esses dias eu pensei, como seria se eu não tivesse vindo para São Paulo? Então eu pensei num curto prazo, Sim. Assim, mas não no longo. Mas eu sei que mudou não só o meu casamento, como eu falei, mudou a vida do meu marido, mudou a profissão dele. Então, várias coisas através de um start que eu dei, através de um chega, né? Poxa, eu não tinha certeza que ia dar certo. Eu só sei que eu não queria continuar do jeito que eu estava. Então, isso, eu quero que as pessoas entendam, porque às vezes as pessoas falam assim, Aline, foi tudo perfeito? Não foi. Não foi. Transição, mudança é mudança. Isso aí. Me desaprovaram, né? Meus pais falaram, o que é isso? Como assim, viver de internet? Você não é modelo, sabe? Tipo, o que você tá fazendo? Quantas vezes eu tava dando aula, meu pai passava a fazer assim... Meu Deus do céu. Entendeu? Porque, tipo assim, isso não vai pagar a conta, né? Então, assim, ninguém acreditou. Mas eu fui lá e fiz, porque queimava no meu coração. Então, o que nós precisamos entender? Não vai dar bom o tempo todo. Mas se você tiver com essa certeza, eu prefiro morrer, sabe, tentando. Do que falar que sim, sim. Então eu falo com a minha filha. Minha filha fez uma viagem agora e eu falei com ela, não se arrependa daquilo que você... Quantos anos tem seus filhos? 12. A Valentina, né, 12 e 9. E ela foi fazer um intercâmbio, ela estava na Inglaterra, e aí eu falei com ela, falei, filha, faça tudo o que vier ao seu coração, se você souber que o Senhor está com você, se for uma atitude coerente com aquilo que você quer viver, mas não deixe de fazer, para você não se arrepender, porque uma vida de frustração, de arrependimento é pesada. Então, assim, eu me arrependo de uma coisa só que eu não fiz na minha vida, e aquilo de vez em quando eu lembro e falo, poxa, podia ter feito. Podia ter feito. Se eu tirasse então o raio-x hoje da Aline antes da mudança e agora, outra pessoa. Não tem nada a ver, nada né? A ver. E você não troca de jeito nenhum por essa outra Aline, né? Isso é que é bacana. Isso é bacana. Isso é um incentivo para você que quer mudar, que quer largar alguma coisa. Porque tudo bem que no da Aline ela tinha um marido que ainda estava tocando os negócios, porque talvez se não tivesse seria mais complicado para você, né? Porque quanto mais a gente tem, mais difícil fica para fazer uma mudança. Né? Quanto mais peso temos nas costas, quanto maior esse custo, mais difícil é para tomar uma atitude. Sim. Mas mesmo assim é válido tomar. É válido. Né? Ter a ação para fazer a mudança. Eu falo que Deus não muda, mas Ele muda tudo. Então, quando você entende que Deus está com você, você tem uma certeza, tem uma confiança, você fala, pode dar errado, se Ele estiver comigo, tá dando certo. Já sou mais que vencedor. Isso aí. Né? Se Ele estiver comigo, já sou mais do que vencedor. Então, se Ele estiver dentro do barco... assim, isso aí. Eu tinha uma certeza, eu falava, se Ele tá... Senhor, eu tô indo para São Paulo, o Senhor vai comigo? Se o Senhor for, eu vou. Se o Senhor não for, eu fico. E aí eu tinha certeza, Ele, tá, então tô indo. E aí, Aline, se tivesse que voltar, as pessoas perguntaram, se tivesse que voltar, eu vou voltar. Não tem problema. O importante é eu ter feito, sabe? Porque senão a gente fica uma vida inteira frustrada e se tivesse feito. E aí a importância também, né, Aline, da gente ter essa rocha firme para que a gente possa estar, né, sobre ela, porque e quem não tem? Isso. Né? E quem não tem? Às vezes eu caio num quadro de depressão muito grande, talvez, ou muita ansiedade. E às vezes pessoas que estão dentro da igreja, né, que conhecem, estão vivendo isso, mas por às vezes não está procurando de maneira correta, né, de estar se entregando ou obedecendo alguma palavra. Ou vivendo muito a religião, né, porque às vezes, por exemplo, eu como uma pessoa que cresci na igreja, o que eu tinha? Eu tinha assim, ó, aqui a gente vai sofrer para poder viver no céu. Então no céu não vai ter sofrimento, mas aqui tem que sofrer. Aqui é duro, menino. Aqui você tem que pagar conta e pagar boleto todo dia. E não é assim? Não é assim. Não é não, Aline? Não é. E como é que é, então? A gente tem desafios, sabe? Todos os dias eu tenho desafios na minha maternidade, no meu casamento, só que quando eu entendo que desistir não é opção, eu simplesmente faço, sabe? Então eu já tive motivos diante de Deus para desistir do meu casamento? Tive. Sabe? Lembra da brecha lá atrás que eu te falei que eu abri? Sim. Então, assim,
Lembra da terceira pessoa? Sim. Ela entrou. E aí, o que eu fiz? Eu lembrei daquilo que eu queria. Eu falei, desistir nunca vai ser uma opção. A não ser que ele não queira. Mas eu vou perdoar e eu vou fazer o que precisa ser feito, porque eu não vou abrir mão da minha família. Então, quando a gente entende que aquilo que Deus tem para nós é muito maior do que a gente imagina, a gente simplesmente age. E aí, o que acontece? Às vezes a gente desiste também dos nossos sonhos por causa de um erro de alguém, por causa do nosso erro, ou por causa do nosso ego, né? Porque eu era uma pessoa muito orgulhosa, e eu falava, se fizer comigo, acabou, nunca mais me vê. E aí Deus fala, então vamos ver como vai ser, né? Diante agora dessa situação. E aí eu tive que, realmente, como a italiana meio braba, assim, falar, vamos resolver no Senhor aqui, né? Amém. Porque a gente tem que entender isso. São nessas adversidades que a gente cresce, sabe? É parar de olhar para o gigante e falar, eu vou fazer o que precisa ser feito e eu vou fazer. Porque o gigante, ele é muito menor do que o meu Deus. E é para todo mundo, né? E é acessível para todo mundo. Isso é bom demais. Agora a gente vai entrar então numa outra parte, já entendendo que nós temos que digitalizar, partindo para o fim. Explica um pouquinho pra gente como é que é essa vida no Instagram, essa vida nas redes sociais, quais são os segredos, quais são os passos, o que a gente tem que fazer. Eu tô nessa, hein? Vamos começar a entrar aí nesse jogo da vida dentro do online. Quais são as dicas que você tem para me passar? A primeira coisa é que as pessoas às vezes acham assim, então ela já entendia, eu nem Instagram tinha, tá? Então quando eu fiz o Instagram ano passado, em março do ano passado, eu não tinha Instagram, eu achava que isso era uma coisa também de gente que não tinha o que fazer. Ficar lá, passando dedinho e vendo a vida dos outros. Então me falaram, você tem que ir pro Instagram. Se você quer crescer e não ficar aqui na sua cidade atendendo de 1 a 1, e para crescer e para realmente manter a vida que você quer, você precisa atender o mundo e tá no Instagram. E aí falavam, link da bio, eu falava, o que é isso? Eu não sabia nada. Direct, eu falava, nossa. Então eu fui Direct realmente... da onde? Eu perguntava, eu não tinha vergonha, eu nunca tive vergonha de perguntar. Então eu perguntava, a minha social media, ela era minha professora, que eu falava, o que é direct? O que é link da bio? Aline, é isso, é isso. Eu perguntava 2, 3, 10 vezes o que fosse necessário. E eu aprendi fazendo, tá certo? Então eu aprendi como que era live, como que o público interagia, o que era o Instagram, porque o Instagram é uma rede de relacionamento. Então as pessoas, elas querem se relacionar com a gente, elas querem ver, o que você tá bebendo, hein? Eles vão olhar e falar, o que será que ela tá bebendo? Será que é chá? Será que é curioso água? desse tanto? Não, vamos falar. E aí eles querem, e aí se você indicar, eles compram, porque eles não compram a água, eles compram você. Se eles acreditarem que o que você está transmitindo é verdade. Então, assim, sabe o que acontece? Muitas vezes as pessoas trazem um conto de fadas ou uma realidade dura. Ninguém quer comprar realidade dura também. Sim. Mas ninguém quer aquele conto de fadas, sabe? As pessoas querem uma bunda que tenha uma celulitezinha pelo menos ali para falar, não, aquilo ali é de verdade. Então, tem que trazer verdade no Instagram. A primeira coisa que eu aprendi. A segunda coisa é que você vai aprender na hora que você achar que está sabendo, o Instagram muda. E você tem que estar se atualizando. Então, todos os dias que o Instagram ele tem uma ferramenta nova, eu entendi. Uma coisa que eu vou ter que estudar. Eu vou ter que estudar esse negócio aqui, porque eu vivo disso. E como é que você faz para estudar isso? Hoje eu estudo porque realmente eu sigo algumas pessoas que trabalham com Instagram. Entendi. Então, eu vou lá, mudou a ferramenta, eu vou lá e mexo, aí daí a pouco eu já vou pro Google. O que mudou? Entendi. Entende? Eu não faço um curso, eu nunca fiz um curso assim para falar, Aline, qual curso você fez? Não, realmente eu fui entendendo o que era a ferramenta e ouvindo pessoas que trabalhavam com isso, e aí eu fui aplicando a E você minha já se dava bem metodologia. com as câmeras? Porque tem gente que é muito envergonhado, muito, né, pacato. Você já se dava bem já com as câmeras? Não, na verdade eu estava fazendo era alguma coisa de riqueza, Código da Riqueza, com Paulo Vieira. Paulo Vieira. E aí o Paulo virou e falou assim, Aline, vou te chamar aí agora. Você já fez seu Instagram? E eu tinha acabado de fazer, já, porque eu tinha que fazer o Instagram para me inscrever no negócio. Não estava trabalhando ainda com o Instagram. E aí eu falei, fiz. Aí ele falou assim, vou te chamar aí agora, você arruma isso, era de manhã. Eu falei, pronto. Eu falei, vou desligar o celular, falar que caiu alguma coisa. Eu falei, Senhor, mas como que eu vou mentir? Amanhã ele vai me perguntar. E aí eu falei, tá bom. E naquele dia foi meu destravar, porque eu falei, eu vou entrar, eu tô com vergonha de quê? Eu não fiz nada de errado, eu não devo nada a ninguém. Por que que eu fico me escondendo? Até quando? E naquele dia foi minha primeira live.
sabe? E daí eu E não logo parei com Paulo mais. Vieira? É. Quantas pessoas assistindo? Não, na verdade foi interno Ah, nosso. interno. E Ah, depois que a gente tá. terminou, eu fui lá e falei, quer saber, eu vou fazer. E eu fui na Entendi. praia, dei uma caminhada, voltei e fiz. Já fez, já Já meteu fiz. bronca. E não foi bom, né? Deve ter sido horrível. Mas sabe, eu fui soltando ali a Aline que estava presa. E como é que você conseguiu jogar na questão de empreendedorismo? Porque agora você saiu de ser uma espectadora, Sim. de uma consumidora, né, para ser uma fornecedora dentro do Instagram. Como é que funciona essa para as pessoas que hoje só estão consumindo? Como é que elas fazem essa transição aí? Eu sempre falo com os meus filhos, né? Eu falo, ou a gente está consumindo, ou a gente está produzindo. Isso. E eu não quero consumir, eu quero produzir. Então, meu tempo ele é todo investido em produção, sabe? Eu não tenho, assim, todas as pessoas que eu sigo, elas têm que trazer algo bom para mim, sabe? Eu não sigo uma pessoa que não vai trazer nada que eu não posso me comparar. Eu me comparo comigo todos os dias. Sim. Mas eu quero aprender. Então, eu estou sempre olhando algumas coisas, mas eu trago logo do meu. Eu não fico, sabe? Eu não consigo ficar 5 minutos olhando. Passando. Eu tenho que produzir. Então, eu falo, eu posso até consumir 5, mas eu tenho que produzir 15. E você tem que produzir todos os dias. Sabe Quanto tempo você gasta de Instagram hoje por dia? Na verdade, eu pego a semana, então eu pego a semana e divido, né? Na segunda-feira eu gravo. Na segunda-feira eu gosto de gravar conteúdo para o YouTube, do Instagram, e o mesmo vídeo que eu faço para o Instagram, eu faço na câmera. Então eu já jogo do TikTok, entende? Então o TikTok meio que recebe o que veio de lá primeiro. Então, eu cresço em todas as redes fazendo isso. Na segunda, produzindo, e o resto dos dias eu só vou direcionando, né? Uma live aqui, algo aqui, como eu tô aqui agora. Mas dá o quê? Dá umas 3, 4 horas? Daria Porque até tem que menos. responder o pessoal também. Não, eu falo assim, eu gravo Reels, né? Eu gravo Reels pro Instagram, gravo esse mesmo vídeo eu uso pro TikTok e gravo vídeo para o YouTube. Como o meu canal, as pessoas, eu entendi, o meu público ama receita, então eu acabo gastando mais tempo, porque você fazer uma receita demora. Agora, se fosse de conteúdo, quando eu faço vídeo de conteúdo, uns 5 minutos. 5 minutinhos. 5 minutos. Ou seja, você não é escrava do Não. Instagram, por mais que você trabalhe nele. Não. E sabe o que E é fature maravilhoso? com ele, você não é escrava dele. Sabe o que é maravilhoso? Eu posso estar nos Estados Unidos, eu posso estar onde eu estiver, eu vou produzir e as pessoas vão amar. Eu estava nos Estados Unidos esse ano, final do ano eu fui para lá, fiquei em janeiro, e aí eu estava lá produzindo o tempo todo. E um dia eu falei, o dia está acabando, e agora? Deixa eu pensar aqui o que eu faço. Daí a pouco eu fui lá, criei um produto, 200 mil num dia. Ah! Numa noite. É mesmo? É. E qual foi o produto que você criou? O detox. Fiz um detox que eu só fazia para os meus alunos da mentoria. Fiz ele fora, todo mundo queria, desejava, mas não podia pagar o valor da mentoria. E eu fiz o detox. Mas você faz essa venda sem tráfego, sem nada? Só Sem no seu nada. Orgânico? Por quê? Porque eu vou criando desejo. Então não, eu já tô cheio de desejo aqui para emagrecer, ver a barriga travada seca. Entende? Então você vai criando, porque você vai. São pessoas que. Próximo podcast eu vou estar de sunga, viu, Isso Wellington? Aí. Aqui. Muito bom. E o Wellington disse que vai estar gravando de sunga também. E eu vou aproveitar e fazer um pitch depois. Mas é muito maravilhoso você entender. Eu posso vender por essa ferramenta. E aí as pessoas, elas são cheias de crenças, né? Então quando me falaram, Aline, tem que fazer TikTok, eu falei, não, pelo amor de Deus, aí dancinha não. Eu achava que era para fazer dancinha. Não, é o mesmo conteúdo. O mesmo só conteúdo, que lá eu vendo também. Pois é, eu não mexo no TikTok. Entende? Então o primeiro passo é fazer sair daqui hoje, você vai mandar um TikTok, você cria um TikTok e manda pra mim. Já vou criar um TikTok. Por quê? Porque tem público, tem demanda. E outra, as pessoas lá, como tem um conteúdo meio vazio, as pessoas estão sedentas. Para ter conteúdo de verdade, conteúdo bom. Mas como é que faz para uma pessoa achar algo interessante para oferecer como produto? Como ela acha. Porque você tem o seu. Você descobriu um jeito de emagrecer e tal, então tava fácil para você. E quem tá querendo entrar no Instagram, começar a vender algo, mas fala assim, eu vou vender o quê? É muito interessante, porque, por exemplo, eu pensava que o meu dom era família, casamento, filhos, porque eu amo, é a minha base, era a minha dor. Então, assim, eu falava, nossa, minha dor, não só a minha dor de infância, né, porque os meus pais, a gente não veio de uma família muito estruturada, meu pai era alcoólatra, a minha mãe trabalhava muito para manter a casa, né, e meu pai acabava bebendo o nosso dinheiro. Então, era muito desestruturada, né? Brigas, muitas agressões físicas e verbais. Então, eu vi isso tudo. Então, eu falava, não quero viver isso.
Então eu achava que eu ia trabalhar com família, porque, poxa, eu quase me separei, sofri uma dor muito grande também. Como que vai ser? E aí, de repente, foi para isso. Mas eu sempre falo com as pessoas, tem dúvida? Vai naquilo que está ardendo no seu coração. Porque às vezes a pessoa quer trabalhar com uma coisa que não tem nada a ver com o que ela vive realmente, sabe? Então a gente tem que ser aquilo. É o que eu falo, eu vivo isso, eu vivo emagrecimento, eu amo o que eu faço. Mas às vezes eu me pego dando conselho ou direcionamento em uma aula inteira de mentoria sobre como educar filho. Então tem como você fazer várias coisas, né? É como se eu tivesse um leque ali. Eu vou falando daquilo que realmente Tem o é minha objetivo de emagrecer, mas você experiência. acaba tocando em vários assuntos ali, né? Porque um dentista, por exemplo, ele pode falar de alimentação. Se isso age no coração dele, por que não? Vai prevenir cáries, vai prevenir problemas cardíacos, né? Porque está tudo ligado. Então, aliás, saúde mental também. Então, vamos combinar que dá para você entender, dá para você buscar aquilo que você quer. Coisa boa. E agora vamos falar do fator exponencial. Como é que você faz para crescer tão rápido o seu Instagram? Na verdade, é produção. Eu entendi que eu não posso deixar de produzir conteúdo. Então, sabe aqueles dias que você não está inspirado? Aquele dia que você fala, nossa, hoje eu não queria aparecer. Nesse dia que você tem que fazer. É nesse dia que vai ter maior alcance. É louco. Porque é como se fosse assim, é Deus testando você. Deixa eu ver se você está pronto para o próximo passo. Então, assim, eu faço conteúdo todos os dias, quer eu queira, quer eu não queira. Quando você fala conteúdo, seria o quê? Reels. O que o Instagram está entregando hoje não é fotinha, não é textão. Foi o tempo. Então, hoje, não é mais aquele negócio para você ver, tá bonito, tá feio. Não, tem que ter conteúdo. E conteúdo de valor. Então, não adianta você, por exemplo, se você vier falar para mim, Aline, vamos mexer na estética do seu rosto, vamos colocar umas lentes, eu vou parar e ficar te ouvindo aqui 1 hora, porque eu adoro. Agora, se você vier, vamos falar sobre o dente incisivo, eu vou falar, ixi, não é minha praia. Então, você tem que gerar desejo. Primeiro, você tem que falar assim, eu vou te curar uma dor. Ou, você quer emagrecer? A pessoa, eu quero. Tá cansado de ver sua barriga dobrar por cima da calcinha? Aí eu tô. Entende? Então eu falo assim, mas eu tenho a solução. Então eu toco na ferida, mas eu falo, vem pra mim que eu tenho a solução. E aí eu já faço uma CTA. Mas antes disso, curta e compartilha esse vídeo, porque ele pode salvar muitas vidas. E aproveita e me segue aqui. E a pessoa segue, tá? Ela segue. Só que ela vai seguir e vai ver, deixa eu ver se realmente é real. Se faz sentido. Deixa eu ver se vai ter coisas aqui boas pra mim. E ela vê que tem, ela começa a te divulgar. É só isso o segredo? Aí, o que você faz? Você tem que ter constância, como tudo na vida. Não dá para ser mãe só uma vez na semana. Não dá para ser esposa de vez em quando. Tem que ter constância no Instagram, porque eles ficam vigiando. No dia que você não aparecer, eles vão falar, cadê você? O que aconteceu? Ou eles se sentem abandonados e falam, não deixa eu ir para outro, porque tem outro aqui que me entrega mais. O story, ele mostra o seu dia a dia. Você pode aparecer descabelado, você pode aparecer de qualquer jeito. No feed, não, você já tem que aparecer mais arrumadinho. Ele vai ser seu portfólio ali também, né? A pessoa quando entra, ela já dá uma corrida ali. E a sua bio tem que estar organizada. Tem que mostrar o que você faz. Mas não é assim, por exemplo, a minha bio antigamente era assim, palestrante do TEDx, escritora, não sei o quê. As pessoas, mas eu não sou nada disso, sei nem o que é isso. Então, o que hoje a Aline faz? Eu te ajudo a emagrecer sem dietas. Pronto. Ou eu quero. Então, você tem que mostrar para onde você está indo, o que você está fazendo, o que você vai gerar na vida dela. É valor. Cara. As pessoas querem transformação e eles acham que você vai fazer. Então, primeiro você traz essa noção, depois você fala com eles assim, deixa eu te falar, é você que faz, mas eu vou te dar o caminho das pedras. Eu vou te dar o passo a passo. E é muito válido, muito legal quando você for gravar um vídeo, quando você fizer seu TikTok. Vou fazer meu TikTok. Com dancinha ou sem dancinha? Sem dancinha, não precisa. Graças a Deus. Eu de sunga fazendo a dancinha. Eu vou fazer a dancinha, Wellington. Eu pensava, falava, gente, não, eu não consigo, pelo amor de Deus. Não precisa. Eu falei, graças a Deus. Mas o que acontece? Eu brinco com as irmãs, nós vamos ser uma sem vergonha com princípios e valores. Então a gente vai ficar sem a vergonha de usar um biquíni, mas a gente é para nós, é para o nosso esposo. Então o que acontece? Vai gravar um Reels, né? Entenda isso. Reels é o que o Instagram está entregando. Qual a mudança que você gera? E aí você fala 3 passos, 3 chaves, porque se eu falo 3, a pessoa fala. E aí, quando eu falo 3, eu falo assim: 3 passos para você emagrecer sem dietas. Mas a terceira, você vai amar. A terceira é a mais importante.
A terceira é uma chave secreta que ninguém nunca te revelou. Ou seja, eu vou esperar até a terceira. Aí você segura a audiência, Você né? segura. Quanto mais o Reels, ele tem essa coisa de segurar, o Instagram fala, uau, essa pessoa Tráfego, você já fez alguma vez? já fiz para lançamento. Ah, então você já fez Quando eu vou lançamento. fazer Hoje você faz tráfego, lançamento ou não? eu vou fazer agora, esse desafio Ah, Seca esse a é o Barriga lançamento. é um lançamento. E aí você tá Tá? investindo em tráfego também. Investindo em tráfego, mas o meu tráfego é assim, ó. E que titim. E tem alguém que te assessora isso hoje ou você faz sozinha? Não, eu tenho uma Agora equipe. você já tem uma Eu tenho equipe. Cresce, né? Não tem É, como. Você tem que ter não uma tem equipe, como. que sozinho não vai. Isso aí. Você poderia abrir pra nós, assim, só se puder, tá? Aham. É que você já soltou uma pérola aí. Você falou assim, Aham. nossa, aí num dia eu fiz 200 mil Aham. reais e tal. Tem algum dia, assim, que foi um marco pra você, que você falou assim, cara, esse dia bombou. Na verdade, esse dia bombou, esse dia foi surreal, porque foi uma coisa assim, né? Que as Gente, eu fico crianças- imaginando a cara do seu marido quando você Aham. mostra pra ele, ele fala, não, eu tô lá naquelas farmácias É. vendendo o dia inteiro, correndo Comprando atrás pão, de comprando almoço, inteiro, vendendo a janta, pagar o Jesus almoço. amado. E o que acontece? Nesse dia foi muito legal, porque eu falei, à noite eu vou fazer isso. E aí a equipe falou, não, Aline, mas vamos adiar, vamos programar. Eu falei, não, eu vou fazer hoje à noite. Eu sei que tem demanda, eu sei que tem desejo, e eu vou fazer. E eu cheguei, e foi muito engraçado, porque eu tava na live, e eu vi a família, todo mundo assim, 10, 20, 40, 50. E eu falando, o que esse povo tá fazendo? Porque eu não entendia. E na hora que, mãe, já vendeu para 100. Eu tava indo em live. E eu nunca tinha visto, né? Porque normalmente é assim, como os valores são o ticket maior, esse ticket era R$ 500. Como o ticket é maior, as pessoas pensam ainda um pouco, né? Sim. Mas num lançamento que eu fiz, que foi o meu primeiro, com essa equipe aqui que eu tinha, foi surreal, porque quando eu terminei a live caiu. Acontece várias coisas, gente. Por isso que eu tô falando, não é perfeito. A live caiu, a música que eu coloquei por trás da live, porque o Instagram foi lá e cortou a live, a internet oscilou, tudo isso aconteceu. E no final, o pessoal falou, você quer vender para quantos? Eu falei, eu entendi que existe poder naquilo que a gente fala. Deus, ele gosta da nossa fé, sabe? É muito interessante isso, porque às vezes a gente quer viver o milagre para depois ter fé. Não, Deus quer que a gente tenha fé para viver o milagre. E eu falei, eu quero vender para 200 alunos. Foi o primeiro lançamento. Foi o primeiro. Nesse dia eu acreditei em tudo o que eu já tinha vivido e ouvido sobre tudo que eu vivi com Deus. Porque eu falei, eu quero 200. E no primeiro dia fez 200. No primeiro dia. No primeiro dia. Meu primeiro lançamento aqui em São Paulo. Eu tinha mudado para cá. No ticket foi de em quanto? setembro. 1.000 e... Seu ticket Mil e é esse, 1.000 e pouco? Era, né? É que você Agora tem não é vários mais. produtos, né? Agora a gente está crescendo, então... Mas você tem ticket baixinho também. Seu ticket mais barato é qual? Hoje está 97, que é o meu carro-chefe, assim, que se chama Quem Pensa Emagrece, que é um programa gravado e que vale R$ 2.000 no mínimo, porque as pessoas entram e falam, na primeira aula eu já emagreci, o que é isso? Porque é totalmente E esse ticket é emocional. R$97. 97, então eu trago porque as pessoas compram e falam, eu vou comprar tudo que essa mulher fizer, porque isso aqui mudou a minha vida, eu quero mais. Sabe? E eles começam a desejar estar comigo. Então, eles participam de uma mentoria, depois eles querem outra, mas já emagreceu, mas agora eu quero aprender mais coisa. E eles continuam. Que legal, cara. É muito legal. Que massa isso. Gente, olha, infelizmente o nosso tempo aqui é curto, né? Até por conta das pessoas também que estão assistindo, né? Tem mais o que fazer, todo mundo já tá doido, querendo emagrecer, o pessoal tá tudo desesperado. Gente, é o seguinte, vocês têm que terminar de assistir o Rofcast pra depois ir no Instagram dela pra fazer a compra. Muita gente aqui no meio já largou. É mesmo? Já largou já pra ir lá fazer a compra pra emagrecer, gente. Ai, gente. Meu Deus. Mas aí como é que funciona? Se eu comprar, eu já começo a emagrecer? Emagrecer assim, eu já tenho acesso às coisas pra eu começar a praticar? A gente vai começar dia 29, é um desafio gratuito que eu vou fazer dia 29. Não, nos seus outros produtos. Nos outros, comprou, já compro, já posso já fazer. absorver já tudo que tem ali. Isso aí, esse é que eu vou fazer gratuito 4 dias, é como se fosse assim, eu vou te provar que funciona, eu vou fazer 4 dias gratuitos, você vai emagrecer e aí você vai decidir, tô ou não tô Tá com dentro você. ou tá fora. Só que como você vai emagrecer nesses 4 dias, tem gente que emagrece 3, 4, 5 quilos, e aí você vai falar, eu quero mais. Aline do céu. Aline, a partir do momento que você começa a se movimentar, o favor de Deus começa a acontecer e parece que o mundo dá licença para você passar. Não é assim? É isso aí. O que mudou na sua vida, esse dá licença que eu vou passar? Conta aí coisas legais que aconteceram por conta dessa ascensão que você teve. Na verdade, portas, né? Fora os convites, né? Fora os convites para podcast. É maravilhoso. Porque uma porta que se abre, né? Você precisa abrir aquela porta. E quem coloca a mão na maçaneta é você.
Então você abre aquela porta e aquela porta, na hora que você abre, você fala, uou, tem mais aqui. Só que eu não tinha acesso porque eu não estava ainda entendendo ou não tinha coragem de acessar essa primeira. Uhum. Então, assim, são mesas que eu sentei, que eu jamais imaginei, sabe? Primeiro porque, pensa nessa mulher falando aqui. Eu não falava. Sem noção o que que é? Eu era uma empresária que nas reuniões eu escrevia tudo e falava, pode falar. Eu não tinha coragem de abrir a boca. Então mudou tudo. As mesas que eu sento mudou a minha conta bancária. Oh, glória a Deus! Ai, Jesus! E são coisas extraordinárias que eu falei quando eu falei agora o carro que eu comprei, eu falei, eu quero um carro, eu quero esse banco aqui, fui falando. Eu quero teto, eu quero abrir o teto para os meninos ficarem lá em cima do teto e tal, fui falando, Senhor, é assim que eu quero, tá? Eu vou fazer e o Senhor vai mover. E eu falei, eu quero pagar até tanto no carro. Foi o valor que eu paguei, tá? Uhum. Foi a cor que eu quis, que eu falei, eu quero branco perolado. Nossa. Eu quero teto. Ué, mas já que tá abre fazendo todo. Ferrari branco perolado? Eu não sabia que já tava fazendo Ferrari branco Então, perolado. né? Mas então começa a mudar tudo. Muda a sua postura, muda o seu jeito de falar, muda quem você é, mas principalmente as pessoas te reconhecem. Então você começa a ter acessos que você não imaginava. Sabe aquela pessoa caladinha que fica no cantinho da sala? Você começa a ser chamada para sentar naquela mesa. Que E legal. aí eu comecei a ver, sabe, portas se abrirem, que eu falei, cara, o que está acontecendo, né? É sobrenatural. Não tem como, é só você viver no favor. É só você entender que o favor, ele existe, mas ele espera o seu mover. Então, assim, o que eu queria deixar de mensagem assim, para as pessoas, elas não Isso, desistiram. partindo para o final, o que você deixaria para o pessoal que nos assiste? Que não vão ter dias bons o tempo todo, sabe? O que nós precisamos entender é que, apesar de, eu vou fazer. Que você vai construindo e que cada semente plantada, você pega uma semente, você abre a maçã, pega uma sementinha e planta, darão frutos incontáveis. Então, se eu continuar fazendo, eu vou ser notada, o Senhor vai me mostrar, o Senhor vai me apontar, o brilho do Senhor está sobre nós. E se a gente continuar seguindo o caminho que Ele direcionar, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então não tem como dar errado. E o que der de errado, que a gente chama de falha, é para nos aperfeiçoar, é para nos preparar para viver o extraordinário. Então, Amém. Todos os dias eu tenho vivido coisas grandiosas que eu falo, é o favor. Hoje eu falei, posso contar? Pode. Eu vou para Nova York agora em setembro receber um prêmio no Castelo de Caras, com uma pessoa que mais teve resultado nos últimos tempos, com realmente de peso, né? Uhum. Então é resultado de peso, eliminado dos meus alunos. E eu falei assim, o que é isso, Deus? Sabe, o que o Senhor quer? Mas eu entendi que é algo que eu tinha pedido lá atrás. Então sempre que eu falo, eu escrevo os meus sonhos. Sabe, eu escrevo aquilo que Deus tem para mim de promessa. Existem promessas que meu marido tem promessa sobre a vida dele, que eu falo, se você está no avião, esse avião não cai, porque aquela promessa ainda não aconteceu, sabe? Então a gente brinca, mas sabendo que o Senhor, Ele é conosco, Ele nos ama. Amém. Então não há nada que a gente queira fazer que não vá acontecer, a não ser que a gente desista e não faça. É verdade. Amém. Gente, eu tô aqui, por isso que eu gosto desse momento aqui, eu acho isso fantástico, e eu não gosto de conversar, para quem tá aqui, né, não gosto do roteiro antes, eu falo assim, eu quero ao vivo, eu quero ao vivo para não travar, para não deixar atrapalhar, mas eu tô encantado com você, tô encantado, que Deus continue te abençoando e que você possa ser essa inspiração para várias outras mulheres, que eu tenho certeza que deve ter mulheres que devem, assim, te colocar Deus, aí vem você, né? Que você realmente é uma pessoa que inspira, tem uma história que inspira. Parabéns, que Deus continue abençoando o seu caminho e te proteja, né? Porque muitas portas se abrem, muitas coisas acontecem. Quando eu cheguei hoje aqui no podcast, eu estava até comentando com o nosso amigo Adelar ali, eu falei, Adelar, sabe o que eu ia falar aqui nos meus stories? Eu ia falar que quando a gente recebe muito, quando a gente tem sucesso, a gente deve aumentar o nosso nível de prestação de contas. Sim. Porque a partir do momento quando a gente tem muita autonomia, pode correr o risco de começar a fazer besteira. Sim. Então a gente sempre tem que estar prestando contas para que a gente sempre tenha o temor de Deus, que não é pelo seu braço, mas é pelo favor de Deus. Não é porque você é, mas é porque Deus permitiu. E quando a gente consegue colocar Deus realmente no lugar onde ele tem que ficar, e você vai nessa vibe, aquela onda, né? Que vai, e você vai, Deus vai na lancha, você vai ali só na prancha surfando. Mas se ele desligar a lancha, não tem como. Você pode ser boa o
jeito que for nessa prancha, Isso aí. que você não vai conseguir ficar em pé nela. Não é assim? Isso aí. Então que Deus te abençoe e peço para que Ele te proteja nessa sua caminhada, para que você continue sempre em cima dessa prancha. Isso aí. E vou contar contigo. Vou contar contigo, vou levar para minha esposa, vou levar isso para Brasília. Nós estamos aqui em Alphaville, São Paulo. Muito vou levar bom. isso para Brasília, que nós dois, juntinhos lá, bonitos, sem colocar menino na frente. Isso vai aí. ficar de ladinho. É bolsa, é menino. Com a barriga não, de sem tanquinho. Nada. Quero ver, eu tô dentro do programa, hein? Bora. Quero ser seu case. Show. Quero ser o apresentador de podcast mais bonito do Brasil. Eita, glória. Gostou do desafio agora? É mesmo? Uau. Vamos junto, gente. Eu falo, o que eu vivo, eu quero que todos vivam, sabe? Essa independência mesmo financeira, essa liberdade e ao mesmo tempo de corpo, de vida, de falar, eu quero comer um pudim agora, eu sou livre para comer. Eu não tenho culpa nisso mais, mas ao mesmo tempo eu sei nutrir o meu corpo. Então, simplesmente a gente emagrece comendo. E a partir do momento que você tem o domínio sobre o seu corpo, você consegue ter domínio sobre várias outras coisas, quem né? domina o que come, domina qualquer coisa na vida. Olha aí, tá vendo? Inclusive a língua, né? Que eu falo, Olha de aí. vez em quando a gente tem que dominar. Tá vendo, né, Wellington? Hoje pegamos o Wellington pra Cristo. O Wellington disse que vai emagrecer também, barriga seca, mas também tem que entrar na academia, tá, Wellington? Tem que entrar na academia. Tá autorizado até a foto do Wellington pra usar. Ponto. Já foi. Coisa boa! Obrigada. Te agradeço demais de estar aqui no nosso Hofcast. Eu espero em breve, a gente tem finalizado assim, ó, que é um compromisso da gente transformar de fato a vida das pessoas através daquilo que Deus tem nos dado como dom, como talento, para que a gente possa atingir esses corações e que todos nós possamos ter uma vida fantástica e estupenda na presença de Deus. Compromissados? Amém. Coisa boa. E assim eu despeço de todos vocês aqui do nosso Hofcast. Aline, alguma palavra final? Eu sempre falo com as minhas valentes, né, e meus valentes, que são os meus alunos, não desistam jamais, sabe? O Senhor, ele nunca desistiu de nós, ele nos ama de forma incondicional, então, assim, a gente só consegue cuidar daquilo que a gente ama. Ninguém cuida daquilo que não ama. E por mais que você ame seu filho, você nunca vai ser inteira como mãe se você não se amar primeiro. Então, primeiro a gente precisa se amar. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, primeiro eu me amo, aí eu vou ser a melhor esposa, eu vou ser a melhor mãe, eu vou ser a melhor profissional, em tudo que eu colocar as mãos, sabe? Eu vou ser realmente aquilo que eu nasci para ser. Então, se cuida primeiro, sabe? Tira um tempo para você, por mais que não tenha, crie o tempo. Eu sempre digo que filho não é desculpa. Filho é motivo. Casamento não é desculpa, casamento é motivo. Trabalho também é um motivo. Então, tudo que você quer realizar nessa vida, você pode, você só não pode desistir e faça apesar de. É no dia mal que você vai fazer e que você vai colher frutos infindáveis. Por quê? Porque no dia bom fica fácil. É verdade. Um grande abraço para vocês, um beijo no coração. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até o próximo.